E aí, você sabe o que é autenticação e autorização? Não? Quer aprender? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Nesse vídeo, a gente vai falar de autenticação e autorização. O nosso servidor já está funcionando, está rodando legal, mas a gente ainda precisa de fazer algumas melhorias para ter um código mais perto do que vai para a produção. Uma dessas melhorias é fazer uma autenticação, no sentido de só quem está autorizado a fazer uma requisição pode mandar essa requisição, ela vai ser atendida. Então, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a primeira pergunta é: o que é autenticação? Então, a autenticação é o processo de verificar se alguém é quem ele diz ser. Então, isso vai envolver a validação das credenciais fornecidas por um usuário, como o nome de usuário e uma senha, ou uma biometria, impressão digital, reconhecimento facial, algum cartão de acesso, algum token de segurança e etc. Então, se uma pessoa fornece essas credenciais válidas e é reconhecida pelo sistema, ela é autenticada e ganha acesso. O próximo passo é: o que é autorização? Então, a autorização é o processo de determinar se um usuário autenticado tem permissão para acessar um determinado recurso ou realizar uma determinada operação. Então, uma vez autenticado, o usuário pode ter diferentes níveis de acesso, dependendo das suas permissões. Então, com base no papel ou na função do usuário, ele vai poder realizar algumas operações. Vamos supor que a gente tem um administrador. Só esse administrador, é capaz de adicionar ou remover usuários de um sistema. Os usuários podem, no máximo, alterar os seus próprios dados, por exemplo. Então, é aí que entra a autorização. Quando a gente está falando de autorização e autenticação, então a gente tem que entender uma coisa. A autenticação, ela trata de verificar a identidade de um usuário, enquanto a autorização determina o que esse usuário tem permissão para fazer. Então, essa é a diferença e o conceito de ambos os termos que a gente está discutindo. Beleza. E aí, sobre os padrões de autenticação e autorização, nós vamos discutir 3 aqui nessa aula. O primeiro deles é o JWT, que vem de JSON Web Token. Ele é um padrão para transmissão segura de informações entre as partes como um objeto JSON. Então, ele é utilizado para autenticar e autorizar usuários em aplicativos web modernos. Os JWTs, eles são assinados digitalmente para que possam ser verificados. Então, essa é a ideia do JWT. Ele é composto por um header, que é um cabeçalho, um payload, que é o conteúdo, e uma signature, que é a assinatura que vai garantir aquilo tudo. O JWT, ele normalmente é utilizado em sistemas distribuídos ou arquitetura de microserviços, utilizado especialmente quando a autenticação baseada em sessão tradicional não é viável ou para substituir a sessão tradicional. O segundo padrão que a gente vai ver é o OAuth, ou Open Authorization. Então, ele é um protocolo aberto para autorização que permite que aplicativos de terceiros, por exemplo, redes sociais e APIs, acessem dados do usuário sem exigir que o usuário compartilhe as suas credenciais de login. Basicamente, ele vai estabelecer uma relação de confiança entre o usuário, o aplicativo de terceiros e o servidor de recursos que a gente está querendo acessar. Usuários desejam conceder, então, para o uso de OAuth, os usuários desejam conceder acesso a recursos de aplicativos de terceiros, mas não desejam fornecer as suas credenciais. Então, basicamente, é quando a gente quer utilizar um plugin. Vou dar um exemplo aqui. A gente quer utilizar um plugin e esse plugin ele
consegue essa autenticação por meio do Gmail. Então, a gente não passa as nossas credenciais para acessar esse aplicativo, a gente simplesmente usa da autoridade do Gmail, da autenticação do Gmail, para provar que nós somos nós. E aí a gente pode dar acesso a esses recursos, ou obter acesso a esses recursos. E o último que a gente vai ver é o SAML. Então, ele vem de Security Assertion Markup Language. Então, ele é um protocolo baseado em XML para trocas de dados de autenticação e autorização entre as partes, especialmente entre um provedor de identidade, que a gente vai chamar de IDP, e um provedor de serviços, que a gente vai chamar de SP. Então, o IDP ele é responsável por autenticar o usuário e gerenciar o SAML. O SP depende da declaração SAML para tomar decisões de autorização e conceder acesso a recursos protegidos. Ele é comumente utilizado em aplicativos corporativos para fornecer funcionalidades de login único. Então, ele vem com a ideia de Single Sign-On ou de SSO. O que isso quer dizer? Eu tenho uma credencial e nessa empresa, nessa organização que eu trabalho, eu tenho vários sistemas. E com essa credencial única, eu consigo acessar esses vários sistemas. Então, essa é a ideia. Então, de forma geral, o uso do SAML, a gente vai ter o usuário, ele vai requerer um service provider que vai gerar um SAML request, ele vai ser direcionado no browser, ele vai receber essa notificação, esse SSO URL. O browser vai direcionar essa URL e a gente tem esse Identity Provider que vai fazer a checagem, vai gerar um SAML de resposta, enviar isso para o usuário e o browser do usuário vai enviar isso para o servidor de serviços. Beleza? Para o provedor de serviços. Essa é a ideia do SAML. Então, assim, fazendo um comparativo dos padrões de autenticação, a gente viu o JWT, o OAuth e o SAML. Então, de forma geral, o JWT e o SAML, eles fazem a autenticação e a autorização. O OAuth, ele não faz a autenticação, ele pega a autenticação de um terceiro e aí a gente consegue trabalhar somente com a autorização. Então, de forma bem simplificada é isso. Para o nosso servidor, que tem um escopo mais limitado, a gente vai utilizar o JWT. Para eu não deixar esse vídeo muito longo, eu vou encerrar ele por aqui, vamos deixar ele um vídeo só teórico e na próxima aula a gente já implementa o JWT no nosso servidor. Beleza? Valeu por ter assistido até aqui, ter ficado até o final do vídeo e obrigado pelo like, por ser inscrito no nosso canal. Valeu!